Tem uma frase que você nunca escutou em nenhuma missa, em nenhum culto. Jesus não chamou gente burra para mudar o mundo. Oh, meu Deus, eu espero que esse vídeo não dê problema. Mas é exatamente isso que você ouviu. Jesus não chamou gente burra. Ele chamou discípulos. E, na Bíblia, discípulo é aquele que aprende, né? Não só com os ouvidos, mas com a mente, com o coração e com toda a sua alma. Mas se é verdade que Deus ama aqueles que buscam a sabedoria, por que tanta gente deixa de buscar? Por que tanta gente está parando de estudar, está parando de ler os livros clássicos da literatura, tanto cristã quanto da literatura mundial? Por que tantas pessoas perderam o amor pelos estudos? Talvez o problema não seja o conteúdo que tem nesses livros, que tem aqui na Bíblia. O problema é a sua intenção. O que te move a estudar? É uma prova? É um diploma? É um concurso? Em geral, a nossa motivação é muito baixa e não vale a pena. Aqui eu quero te contar algo que quase ninguém percebe na Bíblia. Talvez a Bíblia seja um dos maiores manuais sobre aprendizados já escritos. Aqui tem várias lições que a gente pode pegar e aplicar na nossa vida. Vamos pegar aqui o exemplo de dois apóstolos, Marcos e Lucas. Para quem já está familiarizado aí com a Bíblia, são um dos primeiros livros do Novo Testamento. A gente tem o livro de Mateus, a gente tem o livro de Marcos e o livro de Lucas. E esses três evangelhos são considerados evangelhos sinópticos, ou seja, eles podem ser lidos ao mesmo tempo, porque no fim eles falam, entre aspas, as mesmas coisas, de diferentes pontos de vista. Eu quero chamar a atenção aqui, não necessariamente sobre o texto que está escrito, mas sobre a pessoa que escreveu esse texto. No caso de Marcos, por exemplo. Marcos, assim como Lucas, não é só um discípulo da palavra, mas da inteligência. Veja só, Marcos não foi necessariamente um discípulo de Jesus porque ele era muito novo na época. Eu tô aqui com esse livro chamado A História da Igreja, do Daniel Hobbes, e dele eu vou tirar algumas coisas para nós. A primeira delas é isso, né? Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele começou a andar com Pedro quando Pedro já estava instalado em Roma, ali no ano de 55, mais ou menos. Esse Marcos, então, cedo, ele se aderiu à nova fé, esse cristianismo que estava surgindo. Começou a desempenhar, junto dos grandes apóstolos, né, que a gente já conhece, as funções de secretário e catequista. Ele trabalhou com grandes sábios da época, trabalhou com, olha só, veja só, ele trabalhou com o sábio Barnabé, com Paulo, e claro, no fim aí, na sua adolescência, estava com São Pedro, quando ele escreveu o Evangelho de Marcos. Mas o que a gente pode ver, então, é esse adolescente que está buscando, com todas as suas forças, entender mais dessa nova fé, se aproximar dos grandes mentes da época que já estavam nessa fé, e, a partir disso, produzir algo que seja relevante para o mundo. Ele conseguiu, obviamente, fazer isso. A gente até acompanha aí na Bíblia um pouco da sua história, um pouco do que Pedro viveu e do que ele viu. E depois a gente tem Lucas. Lucas já é uma classe mais elevada de escrita, porque Lucas, ele era um médico e depois ele começou a se dedicar ao cristianismo também. Então, a gente vê no texto dele, em comparação aos outros evangelhos, é um texto muito bem escrito, né? Ele tem uma arte de escrita e um domínio sobre a linguagem incrível comparado com os outros. Para vocês terem ideia, o Dante Alighieri, aquele cara que escreveu a Divina Comédia, né? Ele chama o Lucas do escriba da mansidão. Ele era um cara, assim, da ciência e muito mais metódico, né? Tanto que o Evangelho de Lucas, ele fala lá, tem um momento bastante interessante que diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Está aqui o relato em ordem. Então, o que Lucas propõe a fazer é uma investigação muito mais profunda da história de Cristo e das coisas que as pessoas estavam contando na época, né? Então, não é que ele simplesmente escutou um caso e colocou ali, mas sim, ele ia a fundo, ele ia nas testemunhas, ele ia nos lugares que as pessoas estavam falando sobre determinados acontecimentos da vida de Jesus e tudo mais. Então, essa parte, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, tá na Bíblia, e muda muito como a gente entende os estudos. Por quê? Porque quando você lê isso, você percebe que o estudo da Bíblia ou o estudo de qualquer outra coisa não é algo passivo, nem raso, entendeu? Você não lê uma coisa e ok, é isso. Não, você precisa ir atrás, você precisa ir um pouco além, um pouco na profundidade, tentar entender aquilo, tentar entender as ideias que você acredita. Por que você acredita nas coisas que você acredita, né? Por que você é cristão e não outra coisa? Isso é uma pergunta relevante que você deve se fazer ao longo da sua vida. Você deve dar um fundamento à sua fé. Então veja, Lucas investiga, ordena as coisas e escreve com muito método. Isso, obviamente, exige um trabalho intelectual que muitos de nós hoje, muitas vezes, ignoramos completamente. Fé e razão não são coisas opostas, muito pelo contrário, eles trabalham para o mesmo fim. Então veja, Lucas era extremamente inteligente e um intelectual na sua época. Marcos era um adolescente que desde a sua juventude já andava com os melhores mestres que poderia, né? Então ele já, desde o início, se converteu ao cristianismo
cristianismo e já buscava com os melhores da época, porque é São Pedro, entendeu? Olha o peso dos caras que ele andava. Já andava com essas pessoas e buscava transmitir em palavras um pouco da glória de Jesus em seus textos. Pessoal, isso aqui não é isso aqui não é uma pregação, tudo bem? Eu só tô dizendo que a gente precisa desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa inteligência e tentar alcançar a sabedoria. E aí aqui eu chego em um ponto, né? Sabedoria não é só conhecimento, mas sim prática. Não adianta nada a gente ler vários livros, ter uma pilha de livros aí lidos e esses livros não terem impacto nenhum na nossa vida. A Bíblia nos faz esse alerta, porque saber muitas coisas não significa que você viva bem, que você sabe viver e sabe buscar as coisas que têm valor eterno, né? Então veja, Tiago lá no seu livro, e aqui ó, as minhas citações são em geral do Novo Testamento, porque eu já fiz um vídeo sobre o Antigo Testamento, né? Eu falei ali sobre Eclesiastes, se você quiser tá o link aí em algum lugar. Tiago, ele não economiza as palavras quando ele diz que mostre a sua sabedoria, então abre aspas, né? Mostre a sua sabedoria com ações humildes. Veja como que a sabedoria, a inteligência, né? A gente vai ver que existe uma diferença entre sabedoria e inteligência, mas a sabedoria guia necessariamente e te obriga necessariamente a ter boas ações, ações virtuosas. Isso, no fundo, significa que o conhecimento que você adquire muda a forma como você se comporta. Porque senão você vai estar sendo hipócrita no fim das contas. Você lê várias coisas e continua sendo a mesma coisa no final das contas, né? Aqui no meu canal eu tento trazer para vocês como que a gente pode pegar uns livros e trazer aqueles ensinamentos para nossa vida. É isso que uma boa literatura faz. A boa literatura é um ensaio de ações, né? Então, é um ensaio ali que nos mostra como a gente pode se comportar e como que determinadas ações têm consequências práticas na nossa vida. Quando você vê a forma como um personagem se comporta em determinada situação, aquilo pode ser um ensinamento para você. Veja, a dura verdade é que se você não muda quando você lê a Bíblia, quando você lê bons livros de literatura, você só virou mais um acumulador de informação. Bom, como eu disse, a ideia desse vídeo é literalmente defender que você precisa estudar, porque Deus precisa de pessoas inteligentes, né? Pessoas que possam dar um exemplo e possam defender a sua fé. Isso não sai de pessoas ignorantes, pessoas burras. A própria Bíblia, né? O compilado da Bíblia e a forma como ela foi escrita, a forma como ela foi passada de gerações, dependeu em grande medida de pessoas que tinham uma boa memória e que se dedicaram a fundo ao estudo da palavra, ao desenvolvimento da teologia cristã que a gente acredita, da filosofia que a gente segue. Então, veja, a gente não tá falando de nenhum... Quando a gente olha assim pro passado, a gente vê que as coisas que a gente acredita e a Bíblia que a gente tem em nossas mãos foi construída graças a mentes brilhantes, meu pessoal. E aí a gente começa a ver uma coisa interessante, o estudo como ato espiritual. Porque, olha, você começa a buscar o conhecimento. Esse conhecimento começa a ter um impacto nas suas ações, no seu comportamento. Por fim, você percebe que esse estudo pode ser também um ato espiritual. João, tá ficando filosófico demais, abstrato demais. Calma. No fundo, a Bíblia, ela não te ensina a estudar mais. Ela te convida a estudar melhor para que você se torne um ser humano melhor, desenvolva a sabedoria e assim se aproxime de Deus. Porque veja, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Se a gente olha para Provérbios, está lá escrito que adquire a sabedoria com tudo que você tem. Não é simplesmente um conselho, é uma convocação. Cara, adquire a sabedoria, mano. Busca, leia os livros, entenda-os, aplique-os, ensine-os. No fim do dia, estudar ou ler é uma ótima forma de honrar a inteligência que Deus te deu. Sim, e você é extremamente privilegiado se você tem livros ao seu dispor, né? Eu tenho aqui alguns livros e isso é uma oportunidade que poucas pessoas no mundo têm. Não desperdice. Claro que a gente tem que ter cuidado para não fazer com que o estudo vire uma vaidade. Para isso a gente precisa entendê-lo como uma vocação, como eu disse. O estudo é um meio de você ser um ser humano melhor. Para isso você precisa fazê-lo com alma, com propósito e com um direcionamento. E se você não percebe essas coisas, talvez você só precise de um pouco de direcionamento, né? E é basicamente a isso que eu me dedico no curso de leitura e memória. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Cara, a Bíblia, pra mim, né, tudo que eu tô falando aqui é a minha própria experiência, e pra mim, a Bíblia me mostrou que a sabedoria, ela não se mede por notas que você tira na escola ou na faculdade, ou que seja, mas sim pelos frutos que você produz, com as coisas que você sabe. Se você tá estudando, se você tá lendo coisas aí, não desista.
Às vezes pode parecer uma atividade um pouco maçante, um pouco desanimadora, né? Você fica aí sozinho. Também, quanto mais você sobe em conhecimento, mais sozinho você vai se sentir também. Isso é algo natural. Mas não desista dos seus estudos. Veja-o como uma vocação e como um preço que você tem que pagar pelaquilo que você quer ser. Estude sempre com o coração aberto para aprender com Deus, né? Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. É mais um incentivo à leitura, um incentivo ao estudo, porque a gente precisa ser um pouco melhor intelectualmente falando. Meu nome é João Dias, obrigado por ter ficado até aqui. Caso você seja novo, eu peço que você deixe a sua inscrição, caso você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê semana que vem. Valeu!